Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Eu sou Ana Seixas, jornalista, produtora de audiovisual e executiva do mercado de entretenimento. E eu sou Ana Cláudia Paixão, crítica de cinema, colunista da revista Cláudia e do Correio do Estado e também executiva do mercado de entretenimento. Eu sou Milton Birachede, sou jornalista, diretor de TV, crítico de cinema, escritor, essa área aí. Olá a todos, eu sou Felipe Boclin, sou executivo de marketing no mercado de entretenimento, também sou criador e empreendedor do The Creators Bridge. Olá a todos e todas, meu nome é Rodrigo Saturnino Braga, eu sou distribuidor para o mercado de cinema no Brasil e analista do mercado audiovisual. No momento trabalho para a Filme B, que é uma empresa que edita um boletim, um site de notícias e análises do mercado. Além disso, ela administra também um amplo banco de dados com resultados diários dos filmes e do cinema no Brasil e é uma referência no setor. Estamos aqui no Megafone Estúdio, a casa que nos recebe. Olá, estamos começando aqui um novo Estúdio Paul. Vocês vão reparar que teremos uma pessoa a menos aqui, a cadeirinha está vazia para quem está vendo o vídeo no YouTube, mas a gente hoje está sem o Milton, que a gente está... Milton, muita força, boa, melhor aí para o seu resfriado, estava sem voz e não pôde vir participar aqui com a gente. Fica bom logo. E a gente está aqui hoje também já dando um teaser que em breve teremos um convidado, o crítico de cinema Carlos Eli de Almeida, vindo aqui para falar do Festival de Cannes, que está abrindo essa semana. Então, a gente vai ser também um pouco aqui a nossa pauta, que a gente vai falar um pouquinho do que está aparecendo lá por Cannes, as polêmicas, o que a gente espera, e os brasileiros, o Brasil e na França. Mas antes, obviamente, a gente sempre começa com os resultados das bilheterias. A gente teve aí Guardiões da Galáxia, arrasadores aí. Olá a todos. Guardiões da Galáxia continuou no seu segundo fim de semana na liderança do ranking. Ele abriu na semana anterior, no dia 4 de maio, com 1.300.000 espectadores. Foi a segunda melhor abertura do ano, só atrás do Mario Bros, que abriu na Páscoa num feriado, portanto teve uma pequena vantagem nesse sentido. Mas neste fim de semana, Guardiões fez 839 mil ingressos, já passou de 3 milhões de ingressos, já superou o público do primeiro filme, está caminhando para atingir o segundo, que fez 4 milhões e pouco. No mundo também continua com uma carreira bastante sólida, já passou de 500 milhões de dólares, ou seja, mais um acerto aí da Marvel e numa linha desses personagens que não têm o mesmo destaque dos Vingadores, do grupo dos Vingadores, e que muita gente achou que talvez já tivesse um pouco cansado por causa da performance do Homem-Formiga e tal, mas mostrou que não, mostrou que está muito forte. Inclusive, uma característica em vários países do mundo neste fim de semana foi uma queda relativamente pequena, considerando um filme de ação, um filme de aventura, um filme de fã que normalmente atrai muito público nos seus primeiros dias. De resto, a gente tem, em termos de mercado, Cannes, né? O Festival de Cannes, como você falou, que está abrindo, e é uma expectativa muito boa a respeito do mercado de Cannes. Cannes ainda é um dos grandes mercados de compra e venda de filmes independentes, especialmente do mundo, e este ano vários compradores de vários lugares do mundo, inclusive chineses, estão lá, muitos brasileiros lá também, muita gente fazendo screening, as sessões testes para compradores, como é o caso, por exemplo, do documentário Elise Tom, que eu estou louco para ver, porque é um documentário sobre a gravação daquele álbum. Aquele álbum é maravilhoso. De 1974. E é um documentário sobre isso, e eles estão lá tentando vender o filme, mas Cannes a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Exato. Eu queria saber, Fios, você ali... Cadê o gatinho? Tínhamos um gatinho. Vocês viram, você também já viu, né, o Guardiões, porque assim... Eu não vi, mas eu tô assim... Vamos falar dele. Vamos falar rapidinho, porque eu ainda não vi, mas eu sei que foi a despedida, né, do diretor, que foi assumir o DC, né? Ah, é? Fez o Guardiões, entregou, então tem grandes esperanças pelo DC agora. Jura? Ele foi pra DC? Fala James Gunn, né? James Gunn. E aí então disse que é um filme muito emocionante. E aí eu não sei, Fios, você viu? Gostou? Eu vi, adorei. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou um fãzão desse universo cinematográfico da Marvel.
e realmente veio nos últimos filmes cambaleando ali para voltar ao que foi o hype, né, alguns anos atrás. E de alguma forma, assim, esse filme ele resgata a Marvel raiz. Eu escutei esse termo muito bom, porque ele traz a ação, ele traz o cômico, e esse, em especial, traz um drama, assim, bem forte, tá? O vilão é muito bom, talvez seja um dos melhores vilões da Marvel, equiparando-se ali ao Thanos de alguma forma. E ele, ou seja, ele traz a composição que fez da Marvel ser o que a Marvel é. De certa forma, eu acho que foi também um tema que eu escutei em alguns canais de geeks, etc., que foi um filme bastante vertical, ou seja, ele não se preocupou em contar a história que amarra todos os filmes, né? Vamos dizer assim, aquela história paralela, na linha temporal. Ainda que tenha algumas coisinhas, foi um filme muito vertical à franquia, e ele foi muito feliz em todo o seu resultado final. É um filme muito, muito interessante, bom, termina a jornada de muitos personagens sem ficar num dramalhão, e abre para e a gente vai ver como é que vai se sustentar nos próximos. Para variar, uma trilha sonora espetacular, com sucessos. Pois é, cara, isso aí eles acertam muito bem, porque o filme vira outro, né? Tem umas 4, 5 temas muito bons, seguindo a linha dos demais, né? São normalmente rock e dos anos 70, 80, 90. O filme começa com uma versão do Radiohead, com ele cantando. É fantástico, cara. Eles têm umas sacadas que definitivamente colocam o filme em outro lugar. Será que... Eu tô curiosa. Eu fico pensando nessa coisa, assim, que um diretor que tem a mão tão cheia, né, acertando tão bem, aí vai para, aspas, concorrência, né? Mas a DC precisa um pouco disso, né? Eu acho que a DC ainda não chegou lá. É diferente da Marvel, né, Rodrigo? Acho que sim, e ela está procurando esses contadores de história, né? Porque no fundo, ainda é o velho contador de história. O cara que conta bem uma história, a gente gosta mais. Independente da tecnologia, se tem efeito, se Exatamente. tem super-heróis, se não tem. Você me conta uma boa história, pronto, você me ganhou, com todos os elementos que o Fios falou, e que a Ana também falou aqui, da música, por exemplo. É um filme que você tem vontade de rever, né? De pegar algum detalhe que você não viu e tal. E nesse sentido, a DC precisa também. Precisa. Né? A DC é como um jogador de futebol que muda de clube. Acontece. É outro técnico, né? Vamos fazer pro futebol. Mas tinha aquele diretor, me lembra, não sei se você lembra, Fios, o nome dele agora, eu acho que é o Snyder, que era o... Zack Snyder. Zack Snyder, não é? Ele para... Eles assim, vamos lá, assim, que eu consigo enxergar claramente na DC, tirando o filme da Mulher Maravilha, que foi para mim o DC, né, dentro o primeiro, né? Vamos dizer, dessa competição entre o primeiro. Eles optaram por uma estética, né? Para não ficar igual, não copiar uma estética dark, uma estética ok, mas ele foi muito soturno, né? E de certa forma os personagens não foram tão captivantes quanto o da Marvel. Era o Batman com o nome dele? Não sei qual deles. Qual deles, né? O Ben Affleck? O Ben Affleck o Ben Affleck não dá. Assim, não dá. Cara, mas os fãs adoram o Ben Affleck. Mas os fãs do Batman, eles cultuam o Ben Affleck. Eles assim, gostam do Ben Affleck como Batman. Eu sou fã do Henry Cavill como super-homem. O Henry Cavill, pra mim, é uma brincadeira. Falou qualquer papel que alguém quer, ele é o popular da internet, né? Querem ele de 007, querem ele na House Stark, querem ele na House Stark. Querem ele em qualquer lugar. Mas assim, eu achei
que a versão do Snyder para a Liga da Justiça foi sensacional. Eu vi os dois. E ele realmente melhorou substancialmente o Liga da Justiça que a primeira versão, porque ele saiu no meio porque a filha Teve teve problemas. problemas e tal. Acho que faleceu, não foi? Foi. E, enfim, e quando ele fez a versão dele, eu gostei muito. Agora são personagens mais soturnos, como você disse, são mais tristes, né? Eu acho até que essa fase do Marvel que está passando agora, que tem um pouco dessa coisa mais pesada, de um trauma depois de destruição do mundo, todo mundo refazendo as vidas ainda em multiversos, tá pegando um pouquinho isso também, que acho que já tudo que começa a ficar muito pesado, as pessoas querem aquilo ali de escapismo. É uma história de escapismo, né? Então, se fica muito. Mas vamos lá, mas o Batman é um personagem mais introspectivo. Não tem como o Batman ser diferente, né? Não é a natureza dele. Né? Não é um herói sorridente, feliz. Mas não é. Combinar que ele não tem muita coisa para sorrir. Esse último Batman foi incrível. Adorei. Eu também gostei muito. Com o Robert Pattinson. Esse último foi uma obra de arte. Isso foi uma obra de arte. Foi maravilhoso. O Coringa foi uma obra de arte, embora não Eu só seja... tenho uma observação para fazer sobre esse último Batman. Só tem uma cena que me incomodou, que foi ele andando encapuzado no meio da delegacia, no meio dos policiais. Eu achei assim ele muito fácil. Ali. Só isso que eu tiraria do filme. Fora isso, o filme é perfeito. Mas acho que é isso, assim, eu acho que os Guardiões tem tudo. Eu tenho amigos dizendo que é o melhor de todos da Marvel. Talvez seja um efeito aí alguns meio decepcionantes. Eu vejo todos. Mas eu acho que a gente está falando do storytelling mesmo, é saber pegar uma história que já é conhecida e contar de forma que a gente gosta, né? Verdade. Que é um pouquinho aí a gente vai fazer uma ponte dessa coisa do storytelling que a gente estava vendo um pouquinho também dessa questão que está indo lá para Cannes. Mas antes disso, Felipe, você estava falando alguma coisa, a gente estava falando um negócio de mercado um pouquinho também. Que você estava conversando você com a falou gente. com a gente um pouquinho sobre esses números do streaming. É super interessante isso. Não, pois é. Eu estou recuperando aqui alguns dados que saíram recentemente. São fontes diversas, tá? Assim, tem a fonte da Price Waterhouse do final do ano passado, e volta e meia alguns institutos, né, de pesquisa e mercado têm soltado regularmente reportes como a Digital TV Research, a Statista, a Media, enfim, tem alguns. E tem uns dados interessantes, assim, né? Da Digital TV Research, que foi, se não me engano, foi mês passado, eles colocam um crescimento do OTT streaming, né? Que é o setor ali, de fato, das plataformas de streaming. Vamos explicar, como o Milton está aqui, que eles vão explicar o que é o OTT. O OTT streaming, basicamente, é todo o conteúdo de vídeo que é acessado pelo streaming, né? Ou seja, que é acessado via internet, seja o próprio YouTube, né, seja a própria Netflix, tá? Tudo que vem através de conteúdo streamado, ou seja, pela linha de internet dentro de um negócio, passa a ser o que a gente chama de OTT streaming, tá? Porque só para entender que essa vem de uma sigla do inglês, que é over the top, não é isso? Over the top. Então, é só para entender quando a gente fala isso. Então, assim, na realidade, as pessoas confundem ainda agora a TV em si, para a assinatura, mas é só quando a gente fala OTT, é só para saber isso, que são essas plataformas aí de streaming. Exato. E os dados, enfim, o forecast, né, a previsão para 2028 é um crescimento de 52%. No mercado mundial, no né? mercado mundial, tá? De 52%, chegando a 127 bilhões de dólares. Tá? Isso, de novo, isso não inclui cinema, isso não inclui publicidade, isso é o streaming como modelo de negócio. Só os Estados Unidos vai reter dessa grana algo perto de 40%, 42%. O Brasil cresce junto com a América Latina, tá? Ele cresce, inclusive, de uma forma maior do que a América Latina. Se a gente olhar do ponto de vista, né, o Brasil como um país, o Brasil
ele chega a 2028 com próximo a 10 bilhões de dólares, ou seja, é algo próximo de 10% do mercado mundial, representando na América Latina cerca de 36% da base de assinantes total. A justificativa para o crescimento, né, no Brasil, e é uma justificativa meio que geral também, né, está com relação a mercados em desenvolvimento, com acesso, né, com crescimento de acessibilidade à internet, ou seja, internet melhor e mais barata, né, e a tecnologia de produção. Tecnologia de produção, leia-se upload, download, CDN, enfim, todas as tecnologias que colocam o streaming, ou colocam o vídeo, ou colocam a produção de forma mais barata para o consumidor final. Ainda que a economia mundial passe pela vamos dizer assim, um lugar meio nublado, né? Está recuperando a inflação para o próximo ano, 2024, a inflação mundial tende a 3%, ou seja, que ainda é, em alguns mercados, significativo, né? Mas o consumo de vídeo, né, pelo streaming, o consumo de vídeo digital parece estar maior do que economias mundiais. Tá? Então, esse é um clash positivo. Ou seja, embora o mercado econômico, as pessoas não estejam com dinheiro suficientes no pocket, no bolso, a demanda por consumo continua maior e continua crescente. Esse está criando, quando a gente fala clash positivo, isso está criando forças antagônicas, né? De um lado, você tem menos dinheiro, por outro, a demanda por conteúdo cresce. E isso vai forçar exatamente esses modelos modelo econômico, né, dos players, a equilibrar o que é só por subscription, ou seja, só por assinatura, e equilibrar em cima do advertising video on demand, que é naturalmente por advertising, né, por publicidade. Tem um dado interessante que em 5 anos o AVOD cresce o dobro que o SVOD no mundo. É aquela coisa que a gente falou, né? De novo, o modelo da TV aberta voltando. A gente deu volta para volta. Eu não vejo grandes problemas nisso, não. Isso era uma coisa esperada, de uma certa forma, né? As notícias são boas porque elas preveem um desenvolvimento desse mercado, né? E isso é bom para o audiovisual como um todo. Muito bom. Eu acho que as notícias são positivas, assim, elas são muito positivas, né? Assim, por mais que o modelo SVOD ele sofra e vai sofrer, né, no curto prazo algum tipo de dano por conta da situação econômica, existe saída, né? E essa saída já está sendo colocada em prática. Se essa saída for colocada em prática de forma a equilibrar os modelos, né, a reta é tendência para cima. Ou seja, a produção, que é aquilo que nos interessa de alguma forma, volta a ter capacidade de investimento. Agora, quais serão os modelos daí para frente, né, de produção, né, os tetos orçamentários, a forma, etc., vai estar dentro dessa nova ajuste natural de mercado. De novo, acho que a boa notícia é que nos próximos 5 anos o mercado vai crescer, ou seja, vai ter dinheiro no mercado. É sempre bom. Falar que tem dinheiro. E que a gente tenha fôlego. A gente até estava comentando também aqui entre nós que vamos ver se até o programa, né, até o podcast ao ar, mas assim, a greve aí dos roteiristas continua. Continua, né? Não tá não foi coisa de não foi pagada ainda não. Essa crise continua, que na realidade a gente não vai sentir agora. A gente estava conversando, né, Rodrigo? A gente faz uma conta já com a nossa experiência imediata. Então, se está agora em 23 atrasando aí algumas produções em 15 dias, não vai fazer efeito esse ano. A gente vai ver tudo normal. Sim. Os grandes estúdios estão tranquilos, porque o que eles já tinham aprovado já está em produção. Está em produção, então depois eles pensam aí para recuperar. Isso impacta mais os independentes. Sempre assim. Sempre foi assim. Primeiro são os independentes, ou seja, aqueles que produzem fora do sistema dos grandes estúdios.
aqui grandes estúdios, incluindo as plataformas, né, que o Fio citou agora. Depois, quando começa a chegar perto dos estúdios, aí, em geral, a situação é resolvida. Tem uma questão central, que não é só a questão salarial, que é a questão do uso da inteligência artificial, né? Que é curioso, porque a inteligência artificial é programada com os trabalhos de quem? Dos roteiristas. Né? Então, é isso que está sendo exatamente o ponto, digamos, central dessa discussão, que eu não sei se vai resolver agora, possivelmente vai resolver mais para frente, mas já deixa pelo menos a situação, o problema colocado. Né? Porque eles só para lembrar que uma das questões centrais dos roteiristas é a divisão dos royalties. E quando fala de inteligência artificial, não é só não ter um trabalho porque um computador poderia melhorar tem várias coisas nesse contexto. Quando um estúdio quer mudar o roteiro e ele pode usar a inteligência artificial para alterar sem ter a interferência do próprio autor reclamando de alguma coisa ou discutindo, ele vai lá e muda, já tira um pouco desse poder aí do autor sobre a obra. Mas vamos lá, digamos que não chegue nesse nível, mas assim, é uma divisão exatamente do crédito, que eles estão batendo muito nisso. Não tem como impedir a tecnologia, ela existe, já está aí, eventualmente vai ser usada. Mas eles estão querendo, então, deixar bem claro do início quem é acreditado como autor ou, digamos assim, eu estou simplificando de uma forma, ou redator. Então, assim, se a história é original e ela é escrita por um humano, ele é que vai receber esse crédito de história original. A inteligência artificial jamais poderia ter esse crédito. Ela vai ter escrita entendeu? É uma questão de semântica, mas isso, no final das contas, faz a diferença na porcentagem da divisão ali da receita. Dos royalties, na hora entendeu? Da receita. Então, é complexo e foi aí que empacou com os estudos. Acho que mais do que foi isso que empacou do que outra coisa. É mais do que isso. E isso é fundamental porque estabelece também as bases para o futuro, né? Ou seja, daqui para frente você vai acertando, mas com essa base, com esse acordo estabelecido. Rodrigo, sabe o que eu te pedi para explicar um pouquinho para quem está ouvindo? Como é que funciona essa questão do percentual dos royalties? Porque as pessoas não têm noção, assim, de como isso funciona. Eu estava buscando aqui alguma coisa. Pois as pessoas, é difícil mesmo, porque varia muito de filme para filme, de talento para talento, de quem está financiando o filme, de estúdio para estúdio. Quer dizer, basicamente há uma participação ou na receita, há esquemas de participação na receita bruta de cinema, mas não no streaming, há esquema de participação na receita líquida, há vários, né? Mas é basicamente uma participação na receita, tá? Que aí varia de talento para talento e de categoria para categoria. Então, é difícil mesmo, não dá nem para explicar muito, porque você pode estar explicando aqui, eles podem estar mudando e de repente tem um acordo novo saindo. Você falou que era isso, já mudou. Porque já mudou. E como hoje, com essa redução também da janela de cinema, né? Porque a janela de cinema era muito mais longa. Pois é, mas isso tem essa discussão, também. Né? Quer dizer, porque quando vamos aqui voltar um pouquinho ao que o Fio estava falando, né, do VOD por assinatura, do VOD com propaganda, do transacional, que é quando você vai lá e aluga, que de uma forma são caminhos que compõem hoje, que a gente chama do entretenimento doméstico, né, o que você assiste dentro de casa, né, e o cinema você assiste fora de casa. Antes da pandemia, né, esses acordos, eles diziam basicamente o seguinte: o talento, aí entendendo inclusive roteirista, diretor e atores, eles ganham, o talento ganha sobre a receita de bilheteria do cinema. Né? Bruta, né? Às vezes bruta, às vezes líquida, também depende da negociação. Né? Como o streaming era um mercado que estava em afirmação, digamos, se formando naquele momento e substituindo o antigo mercado de entretenimento doméstico, essas participações não chegavam no streaming. Aí veio a pandemia. Aí o que aconteceu? Os cinemas fecharam. A pandemia chegou no momento que o streaming estava se consolidando. O streaming começou a avançar.
tá? E alguns estúdios foram e lançaram o filme direto no streaming. Aí o que fez o talento? Entrou na justiça. Como assim você lançou? Você tem um contrato que você tem que lançar no cinema. Não, mas eu não posso. Não pode sim, espera. Quem disse que você... porque alguns fizeram, se eu não me engano, alguns lançaram assim, lancei. 2 dias no cinema, 3 dias depois você não tinha esse percentual, né? Naquela bilheteria. E aí alguns estúdios... Estamos falando de uma certa viúva que mudou o jogo. Alguns estúdios foram mais fundo nessa mudança de postura, nessa mudança de forma de lançamento, outros não tanto. Tá? Obviamente, os estúdios que têm alguma ligação com plataforma foram mais a fundo. Tá? Mas aí você reparou o seguinte, quando eles abriram mão um pouco do VOD transacional, que é aquele que você aluga, né? E foram direto para a assinatura, ainda sem consolidar a fórmula do VOD com propaganda, quando foram fazer a conta no final do processo, eles viram o seguinte, perdemos. Perdemos. Por quê? Perdemos o cinema e perdemos o transacional. E o que veio a mais do VOD por assinatura não compensou. Então, esse movimento agora da volta do cinema tem essa, digamos, base econômica, na medida em que eles estão vendo o seguinte, não, a gente precisa do cinema, precisa de todas essas plataformas, né, que vão crescer nessas estimativas que o Fios acabou de nos falar. Mas nós precisamos de tudo, não podemos abrir mão de nada. E os agentes dos vários talentos estão acompanhando isso, dizendo, então tá bom, então espera um pouquinho. E a minha parte? E aí você entende essa briga toda, enfim, é isso, aquele famoso negócio do bolo, o bolo está crescendo, o bolo está crescendo, cadê minha fatia? Tem um meme não mudou nada, ou seja, isso é assim desde que o cinema é cinema. Mas, mais uma vez, estamos aí corroborando que a janela de cinema é fundamental para os conteúdos. Fundamental. Isso, por exemplo, lá em Cannes, isso está muito presente agora, né? A importância da janela de cinema, voltando, né? Havia, por exemplo, uma previsão de que essa produção independente dos estúdios iria sofrer muito, porque o cinema está ficando um mercado muito concentrado nos grandes lançamentos e está cheio de filme independente sendo vendido em Cannes. Né? Inclusive, como a gente falou há pouco, filmes brasileiros. Né? Então, na verdade, tudo continua mais ou menos no seu lugar, há óbvios ajustes em função mais da evolução da sociedade, da evolução da tecnologia, e que também não é novidade. Né? A gente lembra que o cinema era mudo e preto e branco. Ele foi enfrentando... tudo se adapta. E ele vem, né? E ele vem que vem. Passando por várias mudanças. Né? E antes do rádio. Então... Pois é, exatamente. Não, mas eu acho que a gente estava falando exatamente isso. Voltando, vamos lá, vamos para a França, vamos lá para a Riviera. Vamos. Que é um lugar lindo, diga-se de passagem. Fios, você já esteve lá, trabalhou, como é que foi essa aí? Eu de cobertura, eu não fui a festivais e também de compra de conteúdo, eu também não fui ao de Cannes, eu fui a de Berlim, fui a outros, mas não fui a Cannes. Eu fui 3 vezes a Cannes. Fala, Fios. Eu fui a Cannes no festival não, no evento do MIPCOM, né? No MIP TV e MIPCOM, que é focado em TV e streaming. Não fui ao Festival de Cannes de cinema. Tá, pois é, a mesma coisa. Tem interesse em saber como é que é o Festival de Cannes, no caso. Aninha, né? Rodrigo, como é que é Cannes? Festival. Cannes é ótimo, há muito tempo que eu não vou também. Agora eu não vou, exatos 20 anos. A última vez que eu fui foi em 2003 com o Carandiru. Eu fui em 2012. Mas é ótimo, Cannes é uma maravilha, o lugar é lindo, o ambiente é espetacular, enfim. É um festival maravilhoso. Porque eu tenho muita curiosidade de entender, mesmo sabendo, porque eu sempre fui a compradora, né? Mas assim, essa questão da distribuição, como é que é feito esses contatos? O mercado é gigantesco. O mercado em Cannes é importante, é um dos mais importantes do mundo. E é gigantesco, aquele pavilhão do Palais lotado, né? As produtoras lotadas de filmes, assim, eu lembro que foi uma coisa que me chamou muito a atenção a primeira vez que eu fui, né? Que eu andava no meio daqueles estandes, e cada estande daquele tinha um distribuidor, né, local do seu país ou da sua região, vendendo 20, 30 filmes. Você vê a quantidade de filmes que são produzidos no mundo. E o que chega realmente até nós, né?
porque é uma quantidade gigantesca. É um mercado, assim, é uma torre de Babel. Tá todo mundo lá. Apesar de Berlim abrir o ano, né? Lá começa. Primeiro, na realidade, ainda tem o Independente ali em Sundance, aí depois vem o Festival de Berlim. Mas o Festival de Cannes, em especial para o mercado americano, eles olham muito para lá, porque vem assim no início do verão, perto ali do verão para eles, né? Então já marca. Então, ele já começa. Na realidade, o bochicho de Oscar 24 começa agora em Cannes. Começa um pouquinho em Berlim. Berlim acertou já nos últimos anos alguns vencedores que foram até o Oscar e ganharam. Né, Nomadland foi um deles, mas assim, começa esse bochicho em Cannes, então já começou, tá? Já estão falando aí que eu estou muito orgulhosa, porque eu estou louca para ver, eu adoro filme histórico, o filme do Karim Anuis com a Alicia Vikander, fazendo o papel da rainha inglesa, é um filme em inglês, é o primeiro filme que ele faz no exterior, de língua inglesa. E tá lá na competição. E já com papo de Oscar para Vikander. E o elenco é incrível, né? Com o Jude Law, com ela. O Karim é um diretor brasileiro que no momento está morando em Berlim, acho, né? Ele está morando em Berlim. E o filme dele, esse Firebrand, que não tem ainda distribuidor, pelo menos aqui no Brasil não tem ainda. Eu acho que não vai sair de Cannes sem um distribuidor, com certeza. Alguém vai comprar o filme para a América Latina lá, incluindo o Brasil. Tem boas expectativas. A gente tem também o documentário do Kleber Mendonça, exibição. Retratos Fantasmas, que eu estou louco para ver, porque eu gosto de documentários, um documentário sobre os cinemas do Recife. Enfim, fizeram um pouco parte da minha vida profissional. Então, e o Kleber, o cinema do Kleber, eu gosto muito, então eu estou com muita vontade de ver. E é isso, o mercado está muito, muito agitado. Os distribuidores brasileiros mais importantes estão lá, foram lá para comprar seus filmes. Foram numa situação, eu diria, confortável, porque não dependem unicamente lá do que vão comprar lá, mas pretendem certamente comprar coisas importantes lá, como, por exemplo, o filme do Karim. Cannes tem uma questão de tempo também, como ele é perto, como você falou, do verão americano, quer dizer, a gente já está começando o lançamento do verão. Então, grandes filmes que têm expectativas de lançamento a partir do verão, exatamente a partir de maio, julho, estreiam em Cannes, né? Ano passado, Top Gun estreou lá, Elvis... Estreou lá. O filme do Scorsese, Esse ano tem o filme do Scorsese fora de competição, é muito engraçado, eu estava lendo uma matéria... Ele não quis, né? A princípio, porque aqui tem uma história que envolve o streaming, né? Porque a princípio ele não ia, ele ia direto para a plataforma. E aí eles resolveram lançar no cinema com a Paramount vai lançar no cinema. E aí Cannes falou, não, então você está convidado, você pode vir para a competição. Eu falei, não, mas a gente não quer, porque na verdade o que a gente quer é uma grande sessão de gala para mostrar o filme para o mundo. O filme já tem distribuição, a gente não quer passar pelo estresse de competir pelo prêmio. Tá bom, então o filme vai. E ano passado foi exatamente assim que aconteceu com o Elvis e com o Top Gun, né? Eles foram também fora de competição, na verdade, foi estreando para o mundo, é isso que vai tem estreias super importantes, né? Tem o do Martin Scorsese, tem Wim Wenders, tem esse Indiana Jones novo, Indiana Jones e o Chamado Destino. É verdade, o Indiana Jones também já vai... Indiana Jones é outro que vai estrear lá também. Então, assim, tem os screenings, né, que eles exibem apenas, que são filmes que não estão competindo, mas é isso que o Rodrigo falou, que estão só estreando. Porque tem uma característica que a gente também estava falando lá dos filmes, é o seguinte, o filme que está abrindo hoje, que a gente está gravando hoje aqui no dia que está abrindo o festival, então hoje o grande homenageado foi Michael Douglas, fizeram uma homenagem lá a ele, então tem um lado... Acho engraçado, assim, porque no mercado francês, ele é muito... Ele mesmo ele não precisa muito do exterior, né? Então eles mesmos, produzem, é muita produção, muita coisa... Mas incentivo. Muito incentivo. E então, vocês não precisam tanto dessas obras americanas, digamos assim, ali. Mas ela traz muito buchicho, traz prestígio. Então, hoje, o filme que está dando muita discussão lá, eu também estou curiosíssima para ver, é mais um filme histórico, é mais uma biopic, que é a história da Madame du Barry, que aí é a história de quem gosta de história da França, dos reis franceses. Eu adoro essa história, porque na realidade ela vai ser contada... Vamos lá,
dessa revisão cultural, de você voltar nas histórias e rever como é que certas mulheres foram retratadas. Interpretar, né? Dar Isso. uma nova leitura, um novo olhar, né? Para É. vocês interpretar essas mulheres aí, como é que elas eram. Exatamente. Então, esse Jeanne du Barry é exatamente recuperando a história da última amante do rei Luís XV, né, do Luís XV, que era uma moça muito jovem, e ele já estava com a idade avançada, e foi tratada assim, ela foi retratada como prostituta de rua a tudo. Você lê de vários perfis diferentes. Então, é uma proposta de mostrar um lado dela, uma mulher inteligente, uma mulher que teve maior participação do que é acreditado a ela. Só que a grande polêmica é que o Luís XV é justamente Johnny Depp. Fazendo um filme francês, falando em francês como rei francês. E parece que rolou uma certa... Aí o Milton ia brincar que era o momento aqui de bastidores, mas assim, parece que tá rolando uma saia meio justa, porque a Brie Larson é uma das juradas e teria se recusado a assistir o filme, porque ele tá no filme. E aí tem uma outra atriz também que tá falando, o chama de abusador, né? Que, enfim... É complicado. Então, mas assim, para o festival, é o que está todo mundo rolando hoje, essa discussão da volta do Johnny Depp ao cinema. E volta, ele nunca saiu, né? Mas assim, esse um papel aí de destaque, eu acho curioso vê-lo falando em francês, porque o filme é totalmente, não é? Ele é um rei francês, então ele não é nem falar que, não, é historicamente correto, não sei como é que é o francês dele, como é que vai também, ser. não tenho ideia, também tô curiosa, né? Ele é um personagem, ele por si só já é um personagem. Vamos ver se ele agora deixa, se vai ser, se a gente vai ver o pirata. O Pirata do Caribe. Um pirata em Versailles. Um pirata em Versailles. Então esse é o filme que abre hoje, o Jack Sparrow, que é esse Jeanne du Barry, e aí depois na sexta-feira, quer dizer, vai ser no dia 20, eu acho, dia 18 ou dia 20, que vai ter o filme do Carinha Nus, que se chama Firebrand. Aí a gente vai dar um tempinho aqui para falar um pouquinho mais do filme. Fala, eu ia te pedir para falar, porque você é especialista nesse assunto. Amo. Então, Firebrand, na realidade, é de um livro chamado The Queen's Gambit. Todo mundo sabe que é o nome. Aí, para não confundir, porque não é a série da Netflix, não é o Gambito da Rainha, foi coincidência. É uma biografia escrita sobre a única rainha a sobreviver a Henrique VIII, que é a Catherine Parr. Igualmente retratada de forma que historiadores ou colocam ela como uma pessoa muito... quase uma enfermeira, boazinha, ou colocam ela como uma sedutora, porque tem umas histórias que aí, quem quiser se preparar para o filme, tem 3 minisséries aí que valem, aliás, eu vou citar 2 minisséries que valem perfeitamente para acompanhar a história dela. Coincidentemente, todas, não, juro que não estou recebendo para falar isso, é coincidência. Ela está na plataforma da Lionsgate Plus, que era da Star Plus, porque a Star Plus foi um canal que lá atrás investiu sobre essas questões de biografias, de rainhas e essa coisa meio transforma isso tudo em novelinhas, série. Então tem várias nessa plataforma e todas elas se juntam aí para você preparar um pouquinho para ver esses filmes. Então, Firebrand, Marcada pelo Fogo, é a história da Catherine Parr, a última rainha do Henrique VIII, que teve um período muito sério, porque o Henrique VIII, como a gente sabe, começou, depois que ele se divorciou, ele decidia divórcio cortando a cabeça. Que não gostei, corta a cabeça, os devolve. Quero mais, mata. Né? Então, assim, e ela quase passou assim, bateu assim na trave para ser também uma das que seriam decapitadas pelo rei. Então, o filme vai se concentrar nessa trama certinha, desse período, porque ela era uma católica convertida ao protestantismo. E o Henrique VIII, quando rompeu com Roma, fez uma confusão, porque ele meio que mantinha umas certas tradições católicas, mas era bem confuso. Casar com ele rompeu, ele não conseguiu o divórcio. Mas assim, é porque é muito complicado, e é complexo até para os homens entenderem, porque só para você imaginar, era proibido mulher ser franca. Tem uma questão, elas não podiam falar, porque senão podia ser heresia, era o diabo em cima. Então, assim, tem todo um lado cultural que nessa nova ótica vai ser mostrado e que usaram os antagonistas da rainha. Quando ela casou foi ótimo. Beleza, casou, ele está tranquilo, está feliz, ótimo. Só que rapidamente e é por isso que eu vou falar das séries, já de novo volto,
mas é que os antagonistas dela ficaram preocupados quando eles viram que ela estava começando a ter influência sobre o rei, influência nisso política e religiosa. Então, a ala conservadora, que era dos católicos, começou a querer buscar alguma coisa para provocar, que era muito fácil provocar o Henrique VIII nessa fase. Era fazer uma fofoquinha e ele mandava matar. Mandava matar. Então, eles quase conseguiram isso. É uma história que vai ser, assim... O filme está sendo vendido como suspense e terror, porque essa passagem que eles vão mostrar lá é muito sangrenta, é uma das histórias mais traumáticas, assim, do período do Henrique VIII, quando eles pegaram uma moça, uma que vai ser a Erin Doherty, que é uma atriz que todo mundo tem que prestar atenção. A gente conhece ela como a Princesa Anne do The Crown. Ela é uma atriz que tem 25 anos, fez 3, 4 filmes, está ganhando tudo, fazendo teatro, assim, está voando, e ela vai estar no filme também. Não, o filme não é sobre... Ela é uma ponta, mas ela é a história... Ela vai mostrar a história de uma moça que foi falsamente acusada de heresia, foi torturada no que eles chamam lá de rack, quebraram os braços dela, e ainda queimaram ela viva, e ela não denunciou a rainha. Embora todo mundo saiba que ela tinha conexão com a Catherine Parr, ela não denunciou, e ela... Então, assim, quando eles fizeram isso com essa moça, era, assim, muito claro o que eles ainda iam fazer com a rainha. Então, o filme é com a Alicia Vikander, que substituiu a Michelle Williams, que não... Já está... O filme nem estreou, gente, o filme vai estrear, estou falando de 18, mas já está se falando de Oscar para Alicia Vikander. A campanha de Oscar começa assim mesmo, nesse buchicho, já está se falando nisso. Começa assim. Começa assim. E eu acho que, eu particularmente, por todo esse histórico, e por isso que eu estou contando aqui dessa história, eu vejo muito esse filme com o potencial do Carinho e realmente ter uma repercussão. Embora seja um filme de época e tudo mais, mas tem uma repercussão de talvez até chegar ao Oscar, porque tem artistas muito fortes aí. A Alicia, o Jude Law como o Henrique VIII, estão escondendo a 7 chaves a imagem dele como Henrique VIII, a gente não sabe. Ele é magro, esguio, será que vai estar gordo ou não? A gente está aqui também nessa expectativa. E aí a Erin Doherty ali como a Anne, que foi a torturada. Mas é o seguinte, se todo mundo quiser saber um pouquinho mais dessa história, ela está na série The Tudors, que foi exibida aí muitos anos na TV por assinatura, mas ela tá completa lá na mesma plataforma da Lionsgate. Tem uma série que infelizmente foi cancelada, que era linda, 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 uma fotografia espetacular, interpretação assim incrível, que era o período da adolescência da Elizabeth I, porque essa Catherine Parr adotou a Elizabeth I e criou a Elizabeth I como filha, e então dizem que é ela que influenciou muito da maneira como a Elizabeth veio quando veio a ser a rainha, como ela agia. Mas houve um período aí também na adolescência da Elizabeth I que foi na casa e envolvia a Catherine Parr e o marido dela depois do Henrique VIII. Então eu não vou dar mais spoiler, porque eu só recomendo porque é muito interessante. Essa série chama Becoming Elizabeth e ela tem muito da Catherine Parr, do período que vai ser após o que o filme do Firebrand mostra, provavelmente. E tem, então, o The Tudors, que já está lá, e tem uma outra série também, The Spanish Princess, também que está lá na Lionsgate, que conta um pouco como é que foi essa questão do Henrique VIII com a Catarina de Aragão. Por quê? Muito louco. A Catherine Parr era afilhada da Catarina de Aragão. Então, você imagina, o homem casou com a afilhada da primeira mulher. Com a afilhada da primeira. E esse filme, então, também é depois do período que é retratado no filme A Outra. Exatamente. Que é logo que é a depois. história com a Ana Bolena. Exatamente. Então, assim, exatamente. A outra, eu não sei em que plataforma tá. Eu acho que também tá lá ou tá na da Paramount. Eu não me lembro qual desses mas tá numa dessas plataformas. Mas, assim, quem gosta, como eu, elas todas são muito interessantes e elas estão sendo mostradas realmente com esse outro... Porque o Henrique VIII entrou... Eu brinco muito com a minha irmã, que eu falei assim, para um cara entrar pra história como tirano, eu só imagino que não conseguiu salvar nada, né? Você foi um cara... Todo mundo já falava dele ser desequilibrado aí. Então, é interessante, eu estou bem empolgada, como se podem reparar por esse filme do Carinho. Também. E dos outros, e outro que eu estou é exatamente o documentário que a gente está falando, Elise Tom, é outro que eu estou louca para ver. Ainda no campo dos documentários brasileiros, tem também Nelson Pereira dos Santos, Vida de Cinema, que está concorrendo lá numa sessão clássica de Cannes, que é um filme coproduzido pela Globo Filmes, Canal Brasil,
e é dirigido por Rivelise Ferreira e Aida Marques. E o nosso querido Nelson, meu saudoso Nelson, vai receber uma homenagem lá também póstuma do festival, dos nossos mais importantes diretores, né? Primeiro filme que eu trabalhei, assim, né, que eu como produtora foi o Nelson. Chamava-se O Cinema de Lágrimas da América Latina para o BFI Institute, para a comemoração de 100 anos do cinema. Então, assim, foi sensacional trabalhar com o Nelson. Maravilhoso. Fios, alguma expectativa sua lá de algum filme, alguma coisa em particular? Indiana Jones? Indiana Jones? Não sei o que esperar, sinceramente. Não sei o que esperar. Vamos ver. Eu sempre vem algo novo do mercado europeu, assim, que está fora do radar ou está no radar, né, dos mais entendidos, assim, né, do dia a dia do mercado europeu, assim, mas de uma forma geral é o lugar ali que aparece essas novidades e como foi ano passado, e trouxe para o Oscar muitos filmes europeus, né? Tô esperando para ver o que vai ter de legal. O Carlos Eli vai trazer vai vir aqui, vem aqui conversar com a gente e vai contar tudo de primeira mão, porque ele está lá, né? Exatamente. A gente vai ter um episódio aqui contando tudo o que aconteceu em Cannes. Vai ser muito divertido. Não, acho que então é isso, né? A gente sentiu muita falta do Milton aqui hoje. Melhoras! Estamos com saudade. Melhoras, Milton. Fica bom logo. Milton. E a gente vai então vai parar por aqui. Quem estiver no YouTube, não esquece de deixar o seu like. Também no Instagram, está em todas as plataformas. Compartilhem. E a gente vai estar aqui na próxima semana. Estamos no Spotify também. Vamos lá, segue a gente, acompanha. Compartilha. Semana que vem a gente está aqui de volta. E foi um prazer estar aqui com vocês hoje.